Então, eu acho que agora a gente está preparado para entender o que é e como calcular o MMC dos números. Simbora! Para a gente compreender direitinho, eu coloquei aqui a sequência dos múltiplos de 2 até o 44, depois a sequência dos múltiplos de 3 até o 45 e a sequência dos múltiplos de 4 até o 44. Mas a gente sabe que essas sequências aí, como falei antes, é uma sequência infinita. Então vamos lá. Palavra por palavra do que significa mínimo múltiplo comum. Mínimo significa menor. Múltiplo significa divisor. Comum é que está em todos, tá? Pertence a todos. Então, o mínimo múltiplo comum significa o menor divisor comum. Eu coloquei aqui a sequência dos múltiplos de 2, todos os números que dá para dividir por 2 até o 44, todos os números que dá para dividir por 3 até o 45 e todos os números que dá para dividir por 4 até o 44. Agora eu quero que vocês observem uma coisa comigo. Teve múltiplos que apareceram no 2, no 3 e no 4. Vamos identificar? Bom, o 0 apareceu no 2, no 3 e no 4. O 12 apareceu no 2, no 3 e no 4. O 24 apareceu no 2, no 3 e no 4. Depois, quem mais? O 36 apareceu no 2, no 3 e no 4. Percebam que os múltiplos dos números, eles se encontram, então eles são comuns. Esses múltiplos de 2, de 3 e de 4, eles são comuns. Mas o que eu quero? Eu quero o mínimo, eu quero o menor deles. Então, eu vou desconsiderar aqui o 0 e diga, entre os múltiplos que foram comuns, A2, A3 e A4, qual é o menor deles? Exatamente, o 12. Então, isso significa que o MMC de 2, 3 e 4 é 12. E aí, se você observar, presta atenção comigo, os múltiplos, eles vão ser comuns sempre de 12 em 12, olha. 12, 24, 36, o próximo que seria comum seria o 48, e depois o 60, e depois o 72, e assim por diante. Mas o que interessa para nós é o menor, porque se trata do mínimo, ok? Então o menor é o 12. Significa que o 12 é o menor número que dá para dividir por 2, por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então, isso nada mais é do que o mínimo múltiplo comum, o MMC. Beleza? Então, seguindo. Como é que eu vou fazer isso, professor? Eu vou sempre fazer essa sequência infinita de números? Não. Você tem uma maneira prática de desenvolver o cálculo para achar o MMC. Que maneira é essa? Fazendo a decomposição simultânea para achar. Simultânea significa ao mesmo tempo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma decomposição de números ao mesmo tempo. Então, calcular o MMC de 30 e de 12. Nós vamos calcular os dois juntos. Nós vamos fazer essa decomposição juntas. Aliás, junta do 30 e do 12. Ok? Vamos passar o tracinho aqui para fazer a decomposição. Vou colocar os números primos aqui, né? Para a gente sempre lembrando. Então, vamos lá. 12 e 30. Nós vamos decompor usando os números primos. 2, porque 2 divide o 30 e divide o 12. Então, vamos lá por 2. 30 dividido por 2, 15. 12 dividido por 2, 6. E agora por 2 novamente.
Mas o 15 não dá para dividir por 2. Não tem problema. Eu tenho o 6 que dá, então eu vou por 2 novamente. E o que eu faço com o 15 que não dá? Eu repito ele, ok? E agora eu divido 6. 6 dividido por 2, 3. Agora sim, não dá mais para dividir por 2, então nós vamos para o próximo número, que é o 3. O 3 divide 15? Sim. 15 dividido por 3 é 5. 3 dividido por 3 é 1. Beleza. Agora nós vamos pelo próximo número primo, que é o 5. Então nós vamos dividir isso aqui por 5. 5 dividido por 5 é 1. Aqui já tinha dado 1, então a gente só repete. Observa o detalhe. O 30 a gente já chegou no 1, beleza? E o 12 também chegamos no 1. Isso significa que acabou a decomposição e que o mínimo múltiplo comum é o resultado dessa multiplicação desses fatores primos que estão aqui. Vamos multiplicar para a gente saber? Então vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum de 30 e de 12 é o 60. Significa que 60 é o menor número que dá para dividir por 30 e por 12 ao mesmo tempo. Fácil, né? Então, vamos fazer as atividades, tá bom? Devagarinho, com calma. Deixa nos comentários para mim qual é a tua dificuldade, que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Um abração.